Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Maria Santíssima, presentes na Igreja de Santa Rita e aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, o Facebook e o canal no YouTube. Esta noite é santa, ou melhor, esse dia é santo, pois para nós cristãos católicos é muito significativo, pois não só fazemos memória da última ceia de nosso Senhor com seus apóstolos, mas porque nesta ceia Jesus institui o sacerdócio ministerial e a Eucaristia. E além dessas duas instituições, celebramos pela manhã, justamente mostrando a unidade desse sacerdócio com a pessoa do sucessor dos apóstolos, que é o nosso bispo diocesano, Dom Paulo Francisco, chamada Missa da Unidade, porque justamente somos chamados a viver essa comunhão ministerial que foi instituída pelo próprio Cristo nosso Senhor, mas também na missa da manhã chamada como a missa do Crisma, porque o Senhor Bispo abençoou os olhos dos catecúmenos, dos enfermos, e consagrou o Santo Crisma, que será usado, portanto, nos sacramentos. É um desdobramento exatamente da festa de hoje, nós poderíamos sim dizer, porque liturgicamente ela é composta de uma parte festiva, a primeira, inclusive depois de 40 dias, entoamos o hino de louvor, mostrando assim esta festa, numa primeira parte. Mas na segunda parte, essa festa nos leva a adentrar no mistério da paixão e morte de nosso Senhor, para que assim possamos vivenciar a sexta-feira em que Jesus morreu na cruz e depois de 3 dias ressuscitou vitorioso dentre os mortos. A liturgia da igreja vai nos colocando nessa dinâmica da pedagogia divina. E quando o próprio Cristo institui o ministério ordenado, o sacerdócio ministerial, melhor dizendo, a palavra adequada é exatamente isso, o sacerdócio ministerial, porque ele é o sumo e eterno sacerdote. Ele não é da descendência sacerdotal ligada ao templo de Jerusalém, mas sim de um sacerdote que oferece a Deus a sua própria vida. E Jesus é este sacerdote que oferece a Deus a vida. Ele é o cordeiro porque ele é a vítima da oferta, do sacrifício, e ele é o altar, porque ele é na sua própria existência que ele então se oferece ao Pai. E desse sacerdócio, ele institui também a Eucaristia, que é o sinal da nova e eterna aliança entre nós, que custou o seu sangue, que é a antecipação da Páscoa. No Evangelho de João nós percebemos isso. Jesus, ele não está celebrando a Páscoa dos judeus, porque a Páscoa dos judeus se dá no dia que ele morre, no início às 6 horas da tarde, mas ele está às vésperas, ele antecede. Ele desejou comer a Páscoa com os seus discípulos. Isso para o próprio Evangelho de João. Os outros evangelistas coincide a Páscoa, a morte de Jesus com a Páscoa ali dos judeus. Mas o Evangelho de João há essa antecipação, como nós podemos ver logo no início. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os judeus já celebravam a Páscoa como uma característica de marco
da libertação da escravidão do Egito para a terra prometida. E depois que os judeus já estavam na terra prometida, Deus institui como perpétua memória este ritual que os judeus deveriam fazer para relembrar, memoriar aquilo que eles passaram até a libertação. E na ceia, portanto, deveria ter os pães ázimos. Porque os pães ázimos, o que é pão ázimo? É um pão sem fermento. Por que é sem fermento? Quando o povo de Deus ainda estava escravo, tinha acabado de amassar, de colocar ali a massa do pão, eles tiveram que correr às pressas para fugir do jugo do faraó sobre a liderança de Moisés. E o pão não deu tempo de ser fermentado. Eles comeram, portanto, o pão sem fermento, sem que a massa tivesse levedada. Por isso é um pão ázimo. E deveria conter também as ervas amargas, para mostrar a dor e o sofrimento dessa gente que viveu 40 anos, aliás, em busca da terra prometida, que viveu a escravidão no Egito. As ervas vão marcar esse tempo amargo, de muita dor e de muito sofrimento. Mas era para comemorar, porque agora não tem mais essa dor e sofrimento da maneira que era lá do Egito, mas que vive outras circunstâncias, mas recordando e fazendo memória deste acontecimento na vida do seu povo. Essa é a ceia dos judeus, em que Jesus participa com seus apóstolos. Mas ele usa deste rito judaico para sinalizar naquele pedaço de pão, naquele pouquinho de vinho, a sua vida, a sua entrega ao Pai, como sinal de nova e eterna aliança, como sinal desta relação com o Pai, que ele veio estabelecer no seu sangue a ser derramado na cruz. Então, essa ceia que Jesus faz com os seus apóstolos, antecipa aquilo que está chegando de uma maneira imediata, que é a sua entrega à cruz. Pois depois da ceia, Judas o entregou nas mãos dos judeus, e Jesus passa então toda a madrugada andando de um imperador ao outro para ser julgado e condenado. E nós vamos celebrar amanhã a sua condenação à morte e morte de cruz. Ele antecipa. Da mesma maneira que os judeus, aliás, que os hebreus lá, antes de ser libertos do Egito, anteciparam, comeram o pão sem fermento para sair em busca da terra prometida. Jesus come a ceia com seus apóstolos antes de sair para a prisão e para comparecer diante do tribunal romano. É uma antecipação que está presente ali. E quando Jesus pega aquele pedaço de pão, aquele pouquinho de vinho e diz: isso é meu corpo, isso é meu sangue, como nos lembra a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no final ele dá o mandato: fazei isto em memória de mim. Neste momento, portanto, ele pede, ou melhor, ordena aos apóstolos para que repitam, após a sua morte e ressurreição, aquele gesto que ele está fazendo. E aquele gesto, portanto, vai fazer memória da sua entrega por amor a cada um de nós. E que seja realizado em seu nome, em sua memória. Até quando? Até o fim dos tempos. Até a vinda de nosso Senhor. Portanto, Jesus, neste momento, além de instituir o sacerdócio, através deste mandato, ele institui
a Eucaristia, que é seu próprio corpo e sangue, e que a Igreja, na sucessão dos seus apóstolos, repetirá até o fim dos tempos, que ninguém sabe o dia nem a hora, em perpétua memória. Não é invenção da Igreja a Eucaristia, é de instituição divina, de instituição do próprio Cristo nosso Senhor. E o ministério ordenado, que é o ministério dos padres e dos bispos, portanto, é de exercer na pessoa de Cristo aquilo que ele fez. E fomos, portanto, ordenados para isso, para exercer, em nome do Cristo, um sacerdócio. Não obstante os nossos muitos pecados, mas fomos consagrados exatamente no dia da ordenação, e tendo as mãos ungidas com o óleo do Santo Crisma, para fazer as vezes do Cristo e para atender o seu chamado. Portanto, que a vocação sacerdotal, ela é uma vocação específica, é um chamado para ser um outro Cristo. E por isso que a cada ano, na missa da unidade, o padre renova as suas promessas sacerdotais, como eu fiz hoje de manhã, na missa, lá na Catedral de Santa Teresinha. É o que desejo por toda a minha vida, exercer a esse chamado em nome do Cristo. Portanto, o que prego não é aquilo que eu acho, mas sim é a verdade revelada por Cristo, por meio das Sagradas Escrituras, do magistério e da Sagrada Tradição. Nós não temos essa autoridade de mudar aquilo que é o próprio conteúdo do Evangelho para agradar a alguns de acordo com as suas conveniências. O Evangelho não é para ser agradado, o Evangelho é para ser acolhido, da sua maneira mais mansa ou da sua maneira mais difícil, quando atinge o nosso ego e o nosso coração, nos fazendo renovar a nossa vida e buscar assim a misericórdia e o perdão dos nossos muitos pecados. E é curioso que no próprio Evangelho de João, que acabamos de ouvir, ele é o único dos 4 que não traz a narrativa da ceia, da instituição da Eucaristia. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. João quis dar uma conotação à Eucaristia pelo viés do serviço. Ele narra a ceia e ele ressalta o gesto que Jesus fez de tirar o manto, amarrar na cintura uma toalha, pegar uma bacia com um jarro e lavar os pés dos apóstolos. É um serviço em que os escravos da época faziam quando chegava alguém nas casas de seus senhores. E Jesus se coloca como aquele que serve. E João vai dizer que todo aquele, portanto, que comunga do corpo e do sangue da Eucaristia, tem a obrigação do serviço, de agir e de ser um outro Cristo. Claro, o padre em primeiro lugar, mas ele não é o único, mas sim as pessoas. Cada batizado é chamado a realizar esse exercício do próprio ministério sacerdotal. Eu me lembro um fato que me aconteceu uma vez. Eu era seminarista ainda, eu estava lá na diocese de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Fiz missão lá durante 2 meses. E uma das comunidades que a gente estava visitando, a pessoa veio falar se um padre não podia visitar um enfermo lá na própria comunidade, e que já tinha pedido para ele e ele ainda não tinha ido lá. E aí eu falei assim, eu vou falar com ele, provavelmente após a missa ele vai lá fazer a unção. E virei para ele e falei assim, você já foi lá visitar ele? Você já foi lá? Você está pedindo para o padre ir. O padre vai. Mas você foi? Ah, não fui não. Eu falei assim, pois é.
É obrigação do padre ir para dar unção, mas é obrigação sua também, enquanto batizado, de fazer a visita. Às vezes nós queremos cobrar muito do outro e nós não se cobramos. E nós não realizamos aquilo que é do nosso compromisso batismal. A Eucaristia é isso. E é isso que João quis deixar transparecer no seu relato. E tem um detalhe, sempre eu gosto de ressaltar. O Evangelho diz que Jesus tirou o manto, amarrou a cintura, lavou os pés e voltou para a mesa. Quando Jesus volta para a mesa, para continuar ali aquela refeição, o texto não narrou que Jesus tirou a toalha. O texto não fala, justamente para mostrar que o serviço eucarístico deve acontecer sempre na nossa vida. É bem verdade que devemos sempre honrar a Santíssima Eucaristia. Jesus está ali presente, real e verdadeiramente, naquele pão consagrado, que não é mais pão, que é seu corpo e sangue. Que as reservas eucarísticas ficam na capela do Santíssimo para a nossa adoração, para a nossa visita, a nossa oração pessoal. É louvável e precisamos muito disso. Mas se nós fazemos tudo isso, e nós não fazemos aquilo que nos cabe da melhor maneira possível, não adianta nada esse culto que prestamos à Eucaristia. De querer fazer as coisas de qualquer jeito, de não se importar com as coisas de casa, do trabalho, da própria comunidade de fé. Algo tão belo que a primeira leitura, além de nos narrar toda a ceia ali, pós-libertação, nós poderíamos se dizer, o texto diz que foi escolhido o melhor cordeiro, sem defeito, para que fosse imolado a Deus, para que os demais irmãos da família pudessem então fazer a sua refeição. Então, para Deus nós oferecemos o que nós temos de melhor, e não a bijuteria. Nós oferecemos e devemos oferecer o melhor, o nosso ouro, dos nossos talentos, da nossa vocação, do nosso chamado. O melhor. São José Maria Escrivá vai dizer que para Deus, e a busca pela santidade se dá quando nós realizamos as pequenas atividades da melhor maneira possível, sem querer dar show, mas fazendo com o coração ofertante ao Senhor, como assim foi na ceia judaica. E Jesus deu a cada um de nós o seu melhor, que é a sua própria vida. Não há nada melhor, não há nada mais precioso para um ser humano do que a vida. E Jesus nos deu a sua vida por cada um de nós. E o que nós estamos oferecendo ao Senhor? O que nós entregamos a Ele? O que nós estamos realizando para Ele? E não para aqueles que estão do nosso lado. Que essas perguntas, então, podem nortear esta noite santa da ceia do Senhor, em que Jesus faz a sua última refeição e nela institui esses dois sacramentos, nós poderíamos sim dizer, o sacramento do ministério ordenado e o sacramento da Eucaristia. Que possamos rezar pelas nossas vocações, pelas vocações de nossa diocese. E nós temos uma vocação de nossa diocese nesses dias entre nós, que é o seminarista Renan, que possamos rezar por ele para que continue seu processo de discernimento. Mas rezemos para que brotem de nossas comunidades verdadeiras e autênticas vocações para o ministério ordenado, que estejam dispostos a oferecer sua vida para que o reino de Deus aconteça entre nós. Alimentados na Eucaristia, fortificados na nossa fé, possamos prosseguir a nossa caminhada enquanto batizado, realizando aquilo que o Senhor nos pede a cada um de nós, de lavar os pés uns aos outros, como Ele o fez com seus apóstolos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.